Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem e Segue-me. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 17 de outubro e a designação do Vem e Segue-me para nós estudarmos essa semana é terceiro NEF do capítulo 20 ao capítulo 26. Dentro desses capítulos aqui, o que está acontecendo é que Jesus Cristo está fazendo uma visita aqui nas Américas, entre os nefitas, e está explicando muitas escrituras a eles ali. Ele está explicando o livro de Isaías, menciona ali o livro de Malaquias para o povo nefita. Então o que acontece? Esses 2 dias que passou agora, a designação que eu estava compartilhando com vocês, inclusive, era sobre o livro de Isaías, né? E muitas pessoas mandaram mensagem para mim: é difícil entender Isaías, é complicado. Realmente é difícil. Tem capítulo de Isaías, né, que ele está falando ali sobre a vida pré-mortal, depois ele está falando do milênio, depois ele está falando de um acontecimento ali naquela época e fazendo uma analogia com coisas que aconteceriam no futuro, né? Então todos essa informação, às vezes em um só capítulo, e da maneira que ele está falando, né, maneira simbólica ali, fazendo a analogia do jeito ali, fica difícil realmente de nós entendermos. De maneira que quando eu leio, né, no livro de Mormon ali, quando o Nefe está falando sobre as palavras de Isaías, ele pega e fala assim: eis que eu me deleito nas palavras de Isaías. Eu penso comigo: Nefe, só você está se deleitando aí com as palavras, eu não estou entendendo muita coisa aqui não. O pouco que eu sei, né, do livro de Isaías são coisas de discurso, são coisas que eu aprendi em discurso, um pouco de aulas que eu fui aí no instituto. Então acabei aprendendo algumas poucas, mas eu não sei muita coisa também não sobre o livro de Isaías, né? Então é difícil para mim como é difícil para vocês. Segundo o Nefe aqui, né, ele dando a explicação, nós não entendemos muito bem Isaías porque nós não conhecemos o jeito de profetizar ali dos judeus. E que para entender o livro de Isaías nós precisamos ter o espírito de profecia. O espírito de profecia é ter um testemunho vivo, né, de Jesus Cristo. Então o livro de Isaías fala muito sobre Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo, o milênio, muitas promessas, bom, inclusive sobre a casa de Israel. Então esses 2 dias para trás aqui eu compartilhei sobre o livro de Isaías. E hoje eu vou compartilhar aqui o terceiro NEF, capítulo 26, o versículo 9 e o versículo 10. Aqui o que está acontecendo, o Mormon está fazendo um resumo, aqui são as palavras dele, né, da visita de Jesus Cristo aqui nas Américas. E ele fala do surgimento do livro de Mormon entre nós. Então, desta vez aqui no versículo 9 e 10, ele está falando diretamente para nós, em nossa época aqui, né? Jesus Cristo tinha ensinado ali sobre as palavras de Isaías. Isaías ele fala sobre o surgimento do livro de Mormon, ele fala da restauração do evangelho em nossos dias, lá em Isaías, se eu não me engano, Isaías 29, né? Fala sobre todas essas coisas aqui. E o que acontece? Mormon ele faz a seguinte explicação aqui sobre o surgimento do livro de Mormon em nossa época. Ele diz assim: e quando tiverdes recebido isto, que convém que recebam primeiro para pôr à prova a sua fé. E se acontecer que creiam nessas coisas, então as coisas maiores lhes serão manifestadas. E se não acreditarem nessas coisas, então as coisas maiores lhes serão ocultas, né? Então ele fala que o livro de Mormon surgiu entre nós e vai ser para provar a nossa fé. E se nós acreditarmos no livro de Mormon, coisas maiores vão ser nos reveladas. Que coisas maiores são essas, né, que ele está falando aqui? E caso não creiamos, essas coisas vão ser ocultas de nós. Bom, quando ele fala aqui de coisas maiores, tem uma referência que vai lá para o livro de Éter, a qual o irmão de Jared recebeu muitas revelações do Senhor e ele escreveu essas revelações. E essas revelações elas estavam dentro do livro de Mormon, porém estavam nas placas seladas. E essas placas seladas não foi permitido que fosse revelada para nós em nossa época aqui agora, né? Mas se, conforme essa profecia aqui, se nós crermos nessas palavras, então essas outras palavras que estão ocultas, elas vão vir à luz para nós, elas vão ser traduzidas e nós teremos esses registros. Bom, mas por enquanto nós temos que se concentrar em aprender as coisas que nós temos agora, o que já é difícil, né? Porque nem Jesus Cristo designou aí para nós examinarmos o livro de Isaías. Então nós temos que se concentrar e procurar aprender aqui um pouco mais aqui do livro de Isaías.
Eu vou ler agora o versículo 3, tá bom? Terceiro Nef, capítulo 26, o versículo 3. Aqui é quando Jesus Cristo ele explicou todas as coisas aos nefitas. E aí Mormon ele faz a seguinte explicação aqui, né? Ele diz assim: e explicou-lhe todas as coisas, do princípio até o tempo em que viria em sua glória. Sim, todas as coisas que deveriam acontecer sobre a terra, até que os elementos se derretessem com intenso calor, e a terra enrolar-se como um pergaminho, e os céus e a terra passassem. Bom, então ele está falando aqui que Jesus Cristo, ele ensinou todas as coisas ali aos nefitas, né? Desde o princípio até quando ele for vir na sua glória ali, a segunda vinda de Cristo, o milênio. Então ele explicou todas as coisas ali. Eu gostaria de ter estado aí nessa aula, né? Para que eu pudesse aprender ali do Salvador Jesus Cristo todas essas coisas. Com certeza, se eu soubesse todas essas coisas, eu tiraria Isaías de letra, né? Eu entenderia muito melhor. É muito mais fácil você entender uma profecia depois que ela já se cumpriu. E Jesus Cristo ensinando, com certeza seria mais fácil de eu entender o livro de Isaías aqui. Mas sempre devemos orar e pedir ao Senhor compreensão do texto. E aí o Senhor vai revelando para nós por meio de mensagens, por meio de discursos, né? E aí a gente vamos aprendendo. Mas nesse próprio versículo aqui tem algumas coisas interessantes que nós podemos aprender. Por exemplo, ele falou, né, até o tempo em que a terra, né, os elementos se derretessem com intenso calor. Na segunda vinda de Jesus Cristo, o que vai acontecer? Tá bom? Essa terra aqui ela vai ser celestializada, ela vai ser purificada, tá bom? Ela vai se tornar um reino celestial. Então o que acontece? Na época de Noé, quando teve o dilúvio, a terra ela foi batizada, ela foi imergida na água, né? Então, devemos lembrar aí o que o Salvador Jesus Cristo falou, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus, né? E aqui, essa terra ela vai se tornar o reino de Deus, né? Ela vai se tornar o reino celestial. Então ela foi batizada no dilúvio e agora na segunda vinda de Jesus Cristo ela vai ser confirmada, ou seja, ela vai receber o batismo de fogo, ela vai ser purificada. Então com intenso calor os elementos eles vão se derreter também. E aqui quando fala, né, que a terra vai se enrolar como se fosse um pergaminho, né, é porque a Terra ela não vai ficar nesse local aqui que nós conhecemos, nessa galáxia. Ela vai para outro espaço, para outro lugar, talvez mais para próximo do reino de Deus, né? Para próximo ali do reino de Jesus Cristo. Então ela vai se enrolar. Alguns profetas no Velho Testamento, ao ver essa cena, né, eles citam que as estrelas cairão sobre a terra e a terra vai se enrolar como um pergaminho. Veja só aqui em Apocalipse capítulo 6, versículo 13, ó. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Bom, então aqui o João, né, ele está vendo em visão essa cena, que quando a terra se enrolar como um pergaminho, vai dar para quem está tendo essa visão da terra, né, vai dar a intenção que as estrelas estão caindo, porque ela vai girar muito rápido, né? Então vai parecer que as estrelas estão caindo sobre a terra, mas na verdade ela está girando, ela está indo para outro lugar, tá bom? Ela vai habitar em outro lugar, essa terra aqui, ela vai se tornar o reino celestial. Bom, a mensagem que eu queria compartilhar é realmente essa, né? Que as palavras de Isaías são difíceis de compreender, mas nós devemos sempre estar buscando o Espírito do Senhor para compreender. E tem outros canais aí que vão nos ajudar, né? O Lucas toda quarta-feira está postando aí conteúdo sobre a casa de Israel, então com certeza vai vir muitas coisas do livro de Isaías também, porque ele fala muito sobre a casa de Israel e bênçãos, tá bom? Então, eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. Não esqueça de ouvir essa mensagem aqui pela Rádio Sud no horário 12h e 9h da noite e também aqui pelo meu canal no YouTube, Escola Dominical Brasil. Bom, se você gostou desse conteúdo, deixa um like também. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.